Bom, gente, nessa aula vamos conversar sobre o perfil contributivo das associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional. São, na verdade, os clubes de futebol. Você sabe que o jogador de futebol ele é um segurado empregado, né? Nós temos o técnico, que também é empregado. Lembrar só que o juiz ele é um contribuinte individual. Então, ele não tem uma relação de serviço com o clube, e sim com a federação, confederação, enfim. Então, o clube ele tem empregados, ele tem pessoas que trabalham na atividade de futebol profissional e muitos clubes possuem pessoas como empregadas trabalhando em outras atividades que não são relacionadas ao futebol profissional. Então, vamos lá. As atividades da associação desportiva relacionadas com a manutenção e administração de equipe de futebol, elas vão determinar, tendo em vista o que se tem de remuneração paga às pessoas envolvidas nessa atividade aí, no primeiro item, tem um perfil de substituição. A gente vai ter uma contribuição a título de substituição. Em vez dos 20% sobre a folha, nós vamos ter uma incidência de 5% sobre a receita. No caso de outras atividades econômicas exercidas pelas associações desportivas com futebol profissional, a remuneração paga às pessoas que estão envolvidas nessa outra atividade não vai ter aquele perfil de substituição. Na verdade, sobre a remuneração dessas pessoas aqui deste item, vai ter a incidência de 20% SAT, como se fosse uma empresa normal, uma empresa em geral. Então, vamos examinar aqui. Então, as atividades da associação desportiva relacionadas com a manutenção e administração de equipe de futebol, em vez de ter esses 20% sobre a remuneração, nós vamos ter 5% sobre a receita bruta de eventos desportivos, receita bruta de patrocínio, publicidade, propaganda, nós vamos ver em seguida as bases de cálculo. Também o SAT, que nas outras empresas é de 1, 2 ou 3%, conforme a atividade preponderante, SAT esse incidindo também aqui sobre a remuneração. No caso das associações desportivas com futebol profissional, em vez desse SAT, nós vamos ter os 5%. Então, vejam que os 5% tanto vai substituir os 20%, aqui não se paga sobre a folha de salário, sobre a remuneração do pessoal que está envolvido aí com a atividade de futebol profissional, e esse 5% também substitui o SAT 1, 2, 3, e substitui até o adicional ao SAT para custeio da aposentadoria especial. Agora, relativamente à remuneração das pessoas que estão envolvidas em outras atividades que não são relacionadas à manutenção aí da equipe de futebol profissional, aí mantém-se sobre a remuneração dessas pessoas a contribuição de 20% e a contribuição a título de seguro contra acidente de trabalho, incidindo sobre a remuneração desses trabalhadores. Muito bem. Então, as associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional vão ter essa contribuição a título de substituição, ou seja, os 5% sobre a receita dos eventos desportivos, do patrocínio, publicidade, propaganda, licenciamento do uso de marcas e símbolos, em substituição aos 20% ao SAT e ao adicional ao SAT. Agora, se é uma associação desportiva sem equipe de futebol profissional, ela vai ter um perfil contributivo assemelhado ao das demais empresas. É a mesma coisa que paga uma empresa em geral, 20% sobre a remuneração de empregados e avulsos e o SAT 1, 2 ou 3 sobre a remuneração de empregados ou de avulsos, conforme as pessoas que ela venha a contratar. Vocês têm que lembrar que a Constituição Federal, lá no artigo 195, que trata do financiamento da Seguridade, prevê contribuições de empresa, empregador, entidade equiparada à empresa, sobre folha de salários e rendimentos do trabalho pagos àqueles que prestam serviço, mesmo sem vínculo empregatício. O parágrafo 9º, que foi acrescentado pela emenda 20, e depois esse parágrafo 9º do artigo 95 foi alterado pela emenda constitucional número 47, ele prevê
que as contribuições sociais previstas no inciso 1, as contribuições das empresas, entidades equiparadas e empregadores, tá, poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, utilização intensiva de mão de obra, porte de empresa ou condição estrutural do mercado de trabalho. Então, esses perfis contributivos diversificados, onde nós temos contribuições que substituem os 20% sobre a remuneração de empregados e avulsos, temos, né, contribuição substituindo também o SAT, em vez de incidir sobre a remuneração, incidir sobre a receita. Então, essa mudança de bases e de percentuais contributivos tem como matriz constitucional essa previsão aí, né, do parágrafo 9º. Tá? É certo que a mudança que foi promovida no perfil contributivo das associações desportivas com equipe de futebol profissional é mais antiga do que a emenda 20, é mais antiga do que a emenda 47. Mas eu chamo a atenção para esse parágrafo da Constituição, porque é ele que serve de matriz para os outros perfis contributivos que a gente tem examinado. Tá? Eu tenho, por exemplo, as empresas do Simples, eu tenho, né, agroindústrias, eu tenho uma desoneração da folha mais recente, a partir de 2011. Então, isso, né, de você ter diferentes perfis contributivos é determinado por essa regra aí programática, né, onde é possível trocar bases e alíquotas conforme atividade, porte, contratação intensiva de mão de obra, né, e também condição estrutural do mercado de trabalho. Muito bem. Então, vamos à Associação Desportiva com Equipe de Futebol Profissional. É a Lei 8.641, no ano de 1993, alterou o artigo 22 da Lei 8.212, no sentido de que as associações desportivas com futebol profissional, em vez de pagar 20% sobre a remuneração dos empregados, o seguro de acidente de trabalho sobre a remuneração dos empregados, passariam a pagar 5% sobre a receita bruta. Num primeiro momento, 5% sobre a receita bruta abrangia apenas, né, a base abrangia apenas a receita proveniente de eventos desportivos, a receita de acordo com o borderô do espetáculo desportivo de que a associação desportiva, que então era, né, referenciada como sendo clube de futebol profissional, então a associação desportiva ou clube de futebol participava de jogos, mesmo que fossem partidas internacionais, desde que realizadas em território nacional, a receita constante do borderô ia ser objeto da aplicação de 5%, sem que se pudesse fazer nenhuma dedução. Então, a base, né, inicial era, né, a receita bruta só do evento desportivo. E vocês veem aqui que esses 5% que estão sendo aqui apontados sobre a receita vão substituir a contribuição prevista no artigo 22. Naquela época, em 93, o artigo 22 só tinha a previsão da contribuição de 20% sobre a remuneração paga devida ou creditada aos empregados e avulsos e também a contribuição para financiamento dos benefícios acidentários e da aposentadoria especial. Então, aquela contribuição de 5% passou a substituir essas duas possibilidades previstas aí no artigo 22, inciso 1, inciso 2. Inciso 1, 20% sobre a remuneração, e inciso 2, o seguro contra acidente de trabalho. Então, a base de cálculo, né, anterior dessa contribuição substitutiva de 5% era a receita bruta de acordo com o borderô do espetáculo desportivo de que o clube de futebol participasse no território nacional, inclusive partidas internacionais. No ano de 97, com a Lei 9.528, o parágrafo 6º do artigo 22 teve a sua redação alterada, de modo que a contribuição, que agora a gente não fala que é do clube de futebol, mas a gente fala que é a contribuição da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, tá? Vai ser de 5%, tá? O percentual é mantido 5%, só que essa lei que ela vem convalidar medidas provisórias que se sucederam,
essa lei, ela determina que a base dos 5% vai ser a receita bruta dos espetáculos desportivos de que participe, né, a associação em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, não só futebol, inclusive jogos internacionais, e também os 5% vão incidir sobre qualquer forma de patrocínio, licenciamento do uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. Então, a base dos 5% não é somente a receita dos espetáculos desportivos, não é mais só a receita bruta dos espetáculos desportivos. Também é base de 5%, né, de contribuição a título de substituição, a receita de patrocínio, publicidade, propaganda, licenciamento do uso de marcas e símbolos e também a receita obtida com a transmissão dos jogos. Vamos lá. Então, base, né, além da receita dos espetáculos desportivos, a base dos 5%, tá? Passa a ser também, né, essa hipótese que está no segundo item aqui, receita bruta de qualquer forma de patrocínio, licenciamento do uso de marcas e símbolos, propaganda, transmissão de espetáculos desportivos. E no que diz respeito à receita gerada por espetáculos desportivos, nós temos que a receita bruta decorrente de espetáculo desportivo de que a associação participe em qualquer modalidade desportiva. Não é só jogo de futebol, receita obtida com eventos desportivos em outras modalidades desportivas também vai gerar 5%. Então, o que acontece nessa, né, associação desportiva? Os 20% e o SAT incidente sobre a remuneração de empregados e avulsos, ambos serão substituídos pelos 5% sobre a receita bruta, né? Conforme nós vimos aqui, eventos desportivos, patrocínio, publicidade, propaganda, licenciamento do uso de marcas e símbolos e transmissão dos jogos. Agora vejam que a associação desportiva, ela continua sendo obrigada a contribuir com 20% sobre a remuneração dos contribuintes individuais, com 15% sobre o valor bruto da nota fiscal emitida por cooperativas de trabalho que ela tenha contratado. Então, se a associação desportiva utilizar os serviços de cooperados através de sua cooperativa de trabalho, a associação desportiva continua obrigada a contribuir com os 15% sobre o valor bruto da nota, tá? Então, vamos à Lei 8.212, ela trata da contribuição substitutiva da associação desportiva no artigo 22, parágrafo 6º. O artigo 22 é o que trata, na Lei 8.212, das contribuições das empresas e apresenta no parágrafo 6º esse perfil contributivo particularizado para as associações desportivas com futebol profissional. Então, 5% sobre a receita bruta, substituindo os 20% sobre a remuneração de empregados, o SAT sobre a remuneração dos empregados, tá? Eu chamo a atenção de vocês que quando a gente fala do cumprimento da obrigação principal, existem 3 momentos, tá? Existe a contribuição, a arrecadação e o recolhimento dessa contribuição. Em algumas situações, eu não tenho como separar a arrecadação e o recolhimento, mas em outros casos, como é aqui no caso da Associação Desportiva com Futebol Profissional, arrecadar e recolher são bem distintas. Então, né, quem é que vai arrecadar a contribuição da Associação Desportiva de 5% incidente sobre a receita? É a própria associação? Não. Ou é a entidade promotora ou é o patrocinador desse clube de futebol, tá? Então, contribuir é determinar quem é aquele que vai ter o encargo. Mas arrecadar significa descontar para posteriormente efetuar o recolhimento, ou seja, o pagamento da guia na rede bancária. Então, vamos lá. No caso, tá, dos 5% sobre a receita bruta dos espetáculos desportivos, cabe à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto dos 5% da receita decorrente do espetáculo desportivo e o respectivo recolhimento. Então, 5% sobre a receita bruta do evento desportivo. Quem contribui é a Associação Desportiva com Futebol Profissional.
mas quem arrecada e recolhe essa contribuição é a entidade promotora do evento, a federação, a confederação, enfim, tá? E aí pode acontecer de a promotora do evento arrecadar descontando esses 5% e não efetuar o recolhimento. Aí seria caracterizada a situação, né, de crime de apropriação indébita previdenciária. Se a entidade promotora, ela não arrecada os 5%, isso é uma infração. Então, não arrecadar os 5%, que é sua responsabilidade fazer isso configura infração administrativa. Mas, se ela arrecada os 5% e não repassa aos cofres da Previdência, nós temos aí a conduta tipificada no Código Penal como apropriação indébita previdenciária. E o prazo para a entidade promotora efetuar o recolhimento desses 5% é até 2 dias úteis após a realização do evento. Então, se o jogo é no domingo, o recolhimento deve ser feito na terça. Se o jogo é na terça, o recolhimento é na quinta. Se o jogo é na quinta, o recolhimento é na segunda. E assim por diante. Sempre o prazo de 2 dias úteis, até 2 dias úteis, até o segundo dia útil após o evento. Então, quem contribui é a associação desportiva. Quem arrecada, descontando 5% da receita bruta do evento desportivo, é a entidade promotora, e quem recolhe o valor arrecadado é a entidade promotora, e o prazo é até 2 dias úteis após a realização do evento. No parágrafo 8º, nós temos uma obrigação acessória da associação desportiva. Essa associação ela deve informar a entidade promotora todas as receitas auferidas no evento, discriminando essas receitas detalhadamente, para que a entidade promotora consiga calcular corretamente a base dos 5%. Os 5% incidem sobre a receita bruta, não é só sobre a receita conforme o borderô, outras receitas originadas naquele evento também vão compor a base dos 5%. Então, como a entidade promotora que vai descontar e recolher, ela deve ser informada pelo clube no sentido de quantificar corretamente a base receita bruta do evento desportivo. No parágrafo 9º, diz o seguinte, que se a associação desportiva receber recursos, tá? Associação desportiva com futebol profissional somente, é claro, né? Outras associações desportivas que não mantêm futebol profissional vão ser consideradas empresas em geral, tá? Não tem esse 5% sobre a receita. Então, uma associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, se ela receber recursos de empresa ou entidade a título de patrocínio, licenciamento do uso de marcas e símbolos, por exemplo, um clube de futebol pode permitir a utilização do seu nome, tá? Num jogo, como é o caso da loteria esportiva ou da Time Mania, e isso gera receita para o clube. Então, quando o clube recebe essa receita, tendo em vista ele ter permitido, né, a utilização do seu nome, que é uma marca do clube, né? Então, a receita obtida com licenciamento do uso de marcas e símbolos também gera 5% para a seguridade, tá? Então, quando a empresa, né, a associação desportiva, recebe recursos a título de patrocínio, licenciamento de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, a entidade, a empresa que pagou esse patrocínio, ela vai ficar com a responsabilidade, a patrocinadora tem a responsabilidade de reter e recolher os 5% da receita bruta do evento, mas evento patrocínio, publicidade, transmissão do jogo, inadmitida qualquer dedução. Só que o prazo é o prazo de recolhimento das contribuições da empresa, que é dia 20 do mês seguinte. Então, aqui nesse caso, tá? Contribuição é um encargo da associação desportiva. Arrecadar, descontando os 5% da receita bruta do patrocínio, publicidade, etc., é responsabilidade da empresa patrocinadora, e essa empresa patrocinadora tem que recolher os 5% que ela arrecadou, né, calculado sobre a receita do patrocínio. O prazo é até o dia 20 do mês seguinte. Se cair em dia não útil, esse recolhimento deve ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior ao dia 20. Então, os prazos de recolhimento
Quando se trata de 5% sobre a receita bruta do evento desportivo, o prazo é até o segundo dia útil após o evento. Quando se trata de 5% sobre a receita bruta proveniente de patrocínio, publicidade, propaganda, o prazo é dia 20 do mês seguinte. Vamos lá. Parágrafo 10. Não se aplica essa substituição, né, dos 20% sobre a remuneração, substituição do SAT pelos 5%, no caso das demais associações desportivas. As demais associações desportivas, elas devem contribuir na forma dos incisos 1 e 2, ou seja, deve pagar 20% sobre a remuneração dos empregados, o SAT sobre a remuneração dos empregados, tá bom? O disposto nos parágrafos 6º a 9º, que nós acabamos de examinar, quanto às contribuições substitutivas, aplica-se à associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional e atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços e que se organize regularmente segundo um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092 do Código Civil. Então, ela se organiza enquanto empresa, ela é uma sociedade, podendo ser quaisquer das sociedades previstas entre o artigo 1039 a 1092. Para vocês não ficarem preocupados, o clube de futebol ele pode se organizar conforme previsão do 1039 do Código Civil até o 1044, tratam de sociedade em nome coletivo. A partir do 1045 tem a sociedade em comandita simples. A partir, 1045 até 1051, porque o 1052 começa a tratar da sociedade limitada e trata o Código Civil de sociedade limitada do artigo 1052 até o 1087. O 1088 já trata de empresas, que são organizadas sob a forma de sociedade anônima ou companhias, tá? E o 1090 trata de sociedade em comandita por ações. Então, o que dizia lá aquele nosso parágrafo? Que o disposto nos parágrafos 6º a 9º quanto à aplicação desse perfil contributivo particularizado, com uma contribuição que substitui as outras que as empresas em geral pagam, tá? Aplica-se àquela associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços e que ela se organize regularmente segundo um dos tipos de sociedade prevista nesses artigos do Código Civil. Então, deve ser organizada enquanto empresa, como sociedade em qualquer uma das formatações previstas nesses artigos do Código Civil. Muito bem, tá? O parágrafo 11, tá, que dizia, que se aplica a essas associações desportivas com futebol profissional, esse perfil de substituição de contribuições, ele tem um parágrafo que segue, que é mais novinho, 11A, que diz que o disposto nesse parágrafo 11 quanto à contribuição substitutiva aplica-se apenas às atividades diretamente relacionadas com a manutenção e administração de equipe de futebol profissional, não se estendendo esse perfil substitutivo com contribuição que substitui 20% e SAT às outras atividades econômicas exercidas pelas referidas sociedades empresariais beneficiárias, tá? Depois eu vou mostrar para vocês disposições da Instrução Normativa 971, onde você tem com todas as letras como é que funciona esse perfil contributivo, inclusive com a geração de folhas de salário distintas, para o pessoal que trabalha com o futebol profissional e para o pessoal que trabalha com outras atividades diferentes do futebol. Bom, o regulamento também tem disposições sobre a associação desportiva com o futebol profissional a partir do artigo 205. E aí vai repetir que a contribuição chama de contribuição empresarial, a contribuição de empresa da associação desportiva com equipe de futebol profissional destinada à seguridade, em substituição à prevista no inciso 1 do caput do artigo 201, que são os 20%, sobre a remuneração dos empregados, e também substituindo as contribuições previstas no artigo 202, SAT, adicional do SAT, a contribuição substituta dessa será de 5% sobre a receita bruta dos espetáculos desportivos, do patrocínio, publicidade, etc. Tá? Nós já vimos no
no comentário da lei. Então, as contribuições, né, substituídas substituídas pelos 5%, são os 20% sobre a remuneração de empregados e avulsos, o SAT, GILRAT 1, 2 ou 3%, conforme a atividade preponderante sobre a remuneração dos avulsos, e também o adicional ao SAT, tá, que está previsto lá no artigo, né, 202, de 6, 9 ou 12%. Tá? Aqui ele não aparece na situação de clube de futebol, porque não vou encontrar pessoas com exposição a atividades nocivas, né? Mas é para substituir os 5%, substitui os 20% e substitui o SAT, e se existir o adicional, também os 5% vão substituir esse adicional. Quem é que vai arrecadar e recolher os 5% sobre a receita dos espetáculos desportivos? A entidade promotora do espetáculo, e ela deve fazer isso no prazo de até 2 dias úteis após a realização do evento. E a associação desportiva, nós já vimos também que ela está obrigada a informar a entidade promotora todas as receitas, né, provenientes do evento desportivo, discriminando essas receitas detalhadamente, tá? A empresa ou entidade que repassa recursos para a associação desportiva com futebol profissional, recursos esses, né, para patrocínio, publicidade e propaganda, essa patrocinadora está obrigada a arrecadar e a recolher a contribuição de 5% incidente sobre a receita do patrocínio e deverá efetuar o recolhimento desses 5% até o dia 20 do mês subsequente, tá? Quanto a esse Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto, não existe mais. Ainda existe essa obrigação do Ministério lá dos Esportes, através de secretaria específica, de informar, não mais o INSS, sim a Receita Federal do Brasil, com antecedência necessária, quando é que vão ocorrer jogos. Então, né, deve-se informar com antecedência necessária a realização de todo o espetáculo desportivo, de que a associação desportiva participe no território nacional, de modo a ter um controle, porque o vencimento é praticamente diário. Tem jogo, 2 dias depois é o vencimento da contribuição, né, do recolhimento da contribuição de 5% sobre a receita. Então, para ter um controle sobre a regularidade desses pagamentos, a Receita precisa ter conhecimento do cronograma dos eventos desportivos de que a associação vai participar. Esse INDESP, Instituto Nacional de Desenvolvimento do Esporte, ele foi extinto, foi inicialmente substituído pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte, e hoje o que você tem é uma Secretaria Nacional de Futebol e de Defesa de Direitos do Torcedor dentro do Ministério dos Esportes. Então, não vai aparecer esse INDESP na prova de vocês, porque ele foi extinto, tá? Ele foi criado e em seguida extinto. Bom, o parágrafo 5º do artigo 205, ele nos diz que, se não for efetuado o recolhimento dessa contribuição de 5% sobre a receita dos espetáculos desportivos, do patrocínio, da publicidade, tá, no prazo determinado por lei, esse recolhimento deverá ser feito com os acréscimos legais, tá? Com multa de mora e, se for o caso, também o juro. Passou do mês de vencimento, vai ter que pagar juro de mora. Depois nós vamos ter uma aula onde vamos conversar sobre esses acréscimos legais. O não desconto, a não retenção dos 5% sobre a receita, sujeita a entidade promotora, o patrocinador, a empresa que transmitiu a partida, tá? A uma autuação, porque se trata de uma infração administrativa deixar de arrecadar os 5% sobre a receita do evento, do patrocínio. Não se aplica essa substituição dos 20% SAT pelos 5% sobre a receita para as outras entidades desportivas que não mantêm o futebol profissional. As demais associações desportivas sem futebol profissional vão recolher normalmente as contribuições, como, né, acontece com a empresa em geral, tá? Se aplica, tá, essa contribuição a título de substituição para a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e que se organiza na forma da Lei 9.615. Essa Lei 9.615 é que institui normas gerais sobre o desporto e dá outras providências. Então, você tem, por exemplo, nessa Lei 9.615, o artigo 16,
que trata, né, de entidades de prática desportiva, entidades de administração de esporte, bem como ligas, federações e confederações, que são pessoas jurídicas de direito privado com organização e funcionamento autônomo e terão as suas competências definidas em estatutos, né? As entidades podem se organizar em ligas, federações, confederações, tá? E as entidades de administração dos desportos, né? Elas vão ser responsáveis pela organização dos calendários. Lembram daquele cronograma que tem que ser informado à Receita? Então, a Receita ela vai ter que ter conhecimento desse cronograma dos espetáculos desportivos. Então, as federações, confederações vão organizar esse calendário. O Ministério dos Esportes tem que ter conhecimento e vai informar a Receita Federal quanto a esse calendário. Eu trouxe aqui também alguns dispositivos da Instrução Normativa número 971. Ela ainda tem, né, a denominação de Clube de Futebol Profissional. Diz que a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional tem que ser filiada à Federação de Futebol do respectivo estado, ainda que mantenha outras modalidades desportivas, e tem que se organizar na forma da Lei 9.615. Quem é a entidade promotora do evento? Pode ser a federação, a confederação ou a liga responsável pela organização do evento, que pode ser um jogo, uma partida, considerada isoladamente. Tá? Empresa ou entidade patrocinadora é aquela que destina recursos à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento do uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de jogos. Tá? A partir de 18 de outubro de 2007, como houve, né, o acréscimo do parágrafo 11A no artigo 22 da Lei 8.212, tá? No caso de sociedades empresárias regularmente organizadas segundo uma das modalidades previstas aí nesses artigos do Código Civil, que mantenham equipe de futebol profissional, a substituição dos 20% e do SAT pelos 5% aplica-se apenas às atividades diretamente relacionadas com a manutenção e administração de equipe de futebol profissional, não se estendendo essa contribuição, né, esse tratamento com contribuição substitutiva, a outras atividades econômicas exercidas pelas sociedades, atividades às quais se aplicam as normas dirigidas às empresas em geral, tá? E aí vem a explicação do que é receita bruta, tá? Esses slides vão ficar disponíveis para vocês. Então, é a receita vinda dos espetáculos desportivos. Ela deve constar em boletins financeiros emitidos pelas federações, confederações ou ligas. Não se admite nenhuma dedução dessa receita. E a receita bruta compreende toda e qualquer receita auferida no espetáculo desportivo. Venda de ingresso, recebimento de doações, sorteios que aconteçam durante o jogo, bingos e shows que aconteçam durante o evento desportivo, tá? E aqui, né, também a receita bruta, aquilo que se recebe a título de patrocínio, qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, qualquer forma de patrocínio que gere receita para o clube vai gerar 5% para a seguridade. Tá? E aqui nós temos o que é considerado fato gerador da obrigação previdenciária, é a realização de espetáculo desportivo no território nacional, se tratar de uma associação desportiva com equipe de futebol profissional, né, que seja participante desse evento, então ali aquele espetáculo sendo realizado, aquilo é fato gerador de contribuição para a seguridade, gera os 5%. E também o licenciamento do uso de marcas e símbolos, a ocorrência de um contrato que envolva publicidade, patrocínio, propaganda, tá? A título oneroso, se a associação desportiva, tá, mantém futebol profissional, aquilo é fato gerador de contribuição. Inclusive, quando ela participa daquele concurso que foi instituído pela 11.345, que é aquela lei que criou o jogo, né, de loteria, que é a Time Mania, tá? Então, essa lei 11.345 dispõe sobre a criação de um concurso de prognóstico que envolve a utilização dos nomes dos clubes, que destina recursos para os clubes pagarem parcelamento,
Os clubes têm recurso recebido a partir dessa Time Mania e o fato de usar o nome para licenciar, o fato de licenciar o nome para utilizá-lo na loteria gera receita para o clube e gera contribuição de 5%, tá? E aqui, né, a ocorrência do fato gerador, no caso de jogo, é no dia da realização do espetáculo desportivo, e no caso de patrocínio e publicidade, a ocorrência do fato gerador ela é mensal, porque a apuração da receita do patrocínio deve ser feita relativamente ao mês para pagamento no dia 20 do mês seguinte. A base de cálculo é a receita, nós já sabemos disso, né? A contribuição de 5% sobre a receita dos eventos, ela deve ser recolhida até o segundo dia útil após a realização do evento, tá? Nós temos, tá, que a contribuição de 5% sobre a receita do patrocínio é até o dia 20 do mês subsequente. Temos também, tá, que a associação desportiva continua pagando 20% sobre a remuneração de contribuintes individuais, continua pagando 15% sobre o valor bruto da nota que ela receba, cobrando serviço de cooperativa de trabalho, e também as associações desportivas vão ter que pagar contribuições devidas a terceiros ou outras entidades, que nós vamos examinar essas contribuições em aula subsequente, tá? A associação desportiva tem que elaborar folhas de salários diferentes para quem trabalha com futebol profissional e quem trabalha com atividades diferentes, não relacionadas ao futebol profissional. E também deve declarar em documentos distintos, hoje seria a GFIP, né, os fatos geradores e as informações relativas às duas atividades. Vamos lá, tá? Responsabilidade do recolhimento nós já sabemos, e só quero lembrar a vocês que a Associação Desportiva ela continua obrigada a descontar a contribuição dos seus empregados e dos contribuintes individuais que lhe prestem serviços. Então, desconta 8, 9 ou 11 dos empregados, desconta 11% dos contribuintes individuais que lhe prestem serviço. Os slides vão ficar aqui com essas informações aqui sobre a responsabilidade de recolhimento, tá? E vocês vão ter a oportunidade, então, de examinar todos esses slides que aí estão, de acordo? Tá? E aqui nós encerramos essa aula sobre as contribuições da Associação Desportiva com o Futebol Profissional. Até a próxima aula.